Olá, boa noite. Nós estamos na nossa classe de catecúmenos hoje com a lição de número 4, estudando um pouco onde vamos falar sobre o tema As Escrituras Sagradas. Semana passada nós falamos sobre a certeza da salvação e a obediência, né? Essa lição já está no nosso site para quem quiser dar uma olhada novamente, revisada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que eu creio que não é tão difícil de compreender, que todos nós praticamente já conhecemos, em relação à estrutura das Escrituras Sagradas. Um texto básico que eu gostaria de estar lendo está lá em João capítulo 17, verso 17, quando Jesus diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falando, né, justamente sobre essa questão junto ao Pai. A palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. E a relação da palavra de Deus está também nesse processo da santificação cotidiana que nós devemos viver, né? Sem a palavra de Deus não há santificação, e sem estudo diário dela também não há uma vida diária de santificação. A santificação é aquela que nos leva a ver Deus, né? Porque Deus é santo. Para que nós possamos compreender Deus, nós precisamos levar uma vida santa. Isso nós só aprendemos a partir das Escrituras Sagradas. Um texto bem conhecido nosso também é Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos desse processo na nossa vida de santificação, e ela só é conseguida através de uma leitura, de um estudo cotidiano das Escrituras Sagradas. Não existe santidade diante de Deus sem esse compromisso sério com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Nós podemos ser bons religiosos, podemos ir todos os domingos no templo ou assistir um culto todos os domingos, mas sem compromisso diário com a palavra de Deus não há como andarmos em santificação. Precisamos disso na nossa vida. Falando sobre as Escrituras, vamos falar aqui um pouco sobre divisão, definição, divisão e classificação. A Bíblia é um conjunto de livros sagrados que foi escrita por homens, inspirado por Deus, e trata-se da revelação divina ao homem como o seu Deus, Criador e Salvador. Não há como nós conhecermos profundamente a Deus sem as Escrituras Sagradas. Deus se faz revelar, diz o salmista no Salmo 19, através da própria natureza, mas é uma revelação não completa. Se nós queremos uma revelação mais profunda de Deus, mesmo ainda nas Escrituras nós não vamos tê-la completamente na nossa vida, nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. A palavra Bíblia significa livros, ou biblos, que quer dizer livros, ou enciclopédia, coleção de livros. Porque a Bíblia divide em duas partes básicas que nós conhecemos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sendo que para nós protestantes, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, porque nós seguimos a Bíblia hebraica no sentido de livros, não no sentido de divisão. Então seguimos a primeira Bíblia, que é a Bíblia hebraica, que tinha 39 livros no Antigo Testamento. E também 27 livros no Novo Testamento, totalizando então 66 livros. A divisão do Antigo Testamento nosso não segue a divisão hebraica, a primeira Bíblia. Segue uma cópia dessa Bíblia hebraica que foi escrita no Egito, que é a chamada Bíblia egípcia, que é dividida então em outras partes. Na hebraica são em 3 partes, na egípcia já não. Mas a nossa divisão clássica, então, seguindo a tradução egípcia, é, primeiro, os livros da lei, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Histórico, que são os 12 livros, que vai de Josué até o livro de Esther. Os poéticos, que são 5 livros, que vai de Jó até Cantares de Salomão.
E os proféticos, que é dividido em dois, profetas maiores, que são 5 livros, Isaías até Daniel, e profetas menores, que são 12 livros, que é Oséias até Malaquias. Aí nós temos então a divisão clássica da Bíblia egípcia, que a Sociedade Bíblica do Brasil traz para nós também. No Novo Testamento, nós temos a divisão que é normal para todos, né? Que é, primeiro, os evangelhos, que são 4 livros, Mateus até João, os livros históricos, que é apenas um, né, que é conhecido como livro dos Atos, dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. O terceiro são as epístolas ou cartas, e elas são divididas em 2 partes, as cartas paulinas, que são 13 livros, que vai de Romanos a Filemão, e as cartas gerais, que são 8 livros, que vai de Hebreus até Judas. E a última divisão é livros proféticos, que também é somente um, que é o livro do Apocalipse de Jesus Cristo. Então nós temos o que? A Bíblia originalmente escrita em hebraico, em algumas partes aramaico e também escrito no grego koiné, ou grego comum, né? Isso lá no Novo Testamento. O texto que nós temos em mão, então, é uma tradução desses originais. E a divisão, então, conforme eu disse, nós seguimos a divisão da Bíblia egípcia e não da Bíblia hebraica. Segunda questão, sobre as Escrituras Sagradas. A inspiração. A palavra de Deus diz que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirado, né, é teopnestos. Teopnestos quer dizer soprada por Deus, ou seja, vindo de dentro de Deus para as nossas vidas, algo que sai do seu íntimo para nós. Quando fala de conteúdo, né? Quando fala de escrita, a Bíblia também, ou as Escrituras, a palavra Escritura é grafê ou grafia, né, foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus assim soprou no conteúdo. O conteúdo é divino, a escrita é humana, né? Ou seja, eles foram inspirados, né, para escrever. Os 2 textos básicos que nós temos é 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Timóteo vai falar que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. Pedro vai falar que homens inspirados pelo Espírito Santo, né, trouxeram essa palavra às nossas vidas. E esses textos então mostram o quê? Que Deus usou a faculdade de cada escritor, a sua personalidade, o seu estilo, a sua cultura, o seu momento para escrever a Bíblia. Então, ao ler as Escrituras Sagradas, nós temos que ter também em nossa mente essa questão do autor, do escritor. O escritor tem uma personalidade, ele tem um estilo, ele está dentro de uma cultura e ele está num tempo definitivo. E nesse tempo definido na vida dele é que ele está escrevendo as Escrituras Sagradas, inspirada pelo Espírito Santo na escrita, mas trazendo todo o conteúdo divino, ou soprado por Deus. Porém, embora a Bíblia tenha em torno de 40 escritores, né, ela tem somente um autor. Quem é o autor das Escrituras Sagradas? É Deus, né? Não há outro autor, né? Erra quando nós falamos, né, Apocalipse de João. O Apocalipse não é de João, o Apocalipse é de Jesus Cristo, o autor é Jesus Cristo, João escreveu. Tanto é que se for olhar lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1, vai estar lá falando revelação de Jesus Cristo. Palavra revelação, Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Que João então fez o quê? Escreveu. O autor é único, é Deus. Deus é o autor das Escrituras Sagradas. Há 3 termos que precisam ser entendidos também corretamente quando falamos da inspiração nas Escrituras. O primeiro termo é revelação. O que é revelação? Revelação é o ato de Deus pelo qual ele torna conhecido o que antes não era conhecido. Um exemplo é Deus falando com Moisés em Êxodo capítulo 20, verso 1 e verso 22.
ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras, né? Palavras que até então não tinham sido ditas. Saiu de Deus, revelação de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Nada saiu da vontade própria de Moisés. Primeiro, Deus se fez revelar a sua palavra para que ela pudesse então ser conhecida entre os homens. A segunda palavra que nós temos é a própria palavra inspiração. Inspiração também num ato da atuação do Espírito Santo na vida de certos homens que foram escolhidos por Deus para torná-los o quê? Órgãos transmissíveis da palavra de Deus. Eles foram transmissores dessa palavra, a fim de fazer o quê? Desses homens comunicarem a vontade de Deus aos demais homens e depois fazer também a escrituração dessa palavra, aonde entra o termo grafia. Lucas capítulo 1 é um exemplo claro no evangelista Lucas. De verso 1 a 3 ele abre o seu evangelho dessa seguinte forma: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, ele falando de si próprio, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que ele está dizendo? Ele, como um cientista, ele pegou todos os escritos que havia até então, ele fez uma investigação de todos os escritos, buscou pôr esses escritos em ordem, né, e escreveu isso. Isso se chama a inspiração pelo Espírito Santo. Naquilo que eu falei, com relação também ao livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e verso 11 diz assim: revelação de Jesus Cristo, o autor é Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Falou a João, mostrou a João tudo isso. Verso 11, o que lês, essa notificação, diz o texto, escreve em livro, inspirado pelo Espírito Santo, escreva, grafia, e mande para as 7 igrejas. Esse é o sentido de inspiração que nós temos então no quesito grafia. Terceira questão em relação às escrituras é a iluminação. O que é iluminação? Iluminação é o poder do Espírito Santo, exercendo sobre os seus leitores, agora nós, que lemos as Escrituras Sagradas, abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos compreender o que está escrito. O Espírito Santo o quê? Usou na grafia escritores, e esse mesmo Espírito usa nós quando lemos as Escrituras a fim de nos inspirar, nos dar a conhecer aquilo que nós estamos estudando. Efésios capítulo 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminado os olhos. Isso no sentido de quem está lendo as Escrituras Sagradas. Capítulo 2 de Efésios, verso 20, ainda prossegue. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aquilo que os apóstolos deixaram, os profetas deixaram, aquilo que Cristo se fez revelar, nós lemos e nós vamos ser edificados na ação do Espírito Santo, que vai então trazer a iluminação para as nossas vidas. Uma pergunta fica: como posso provar a inspiração da Bíblia? Podemos provar a inspiração da Bíblia por algumas questões. Primeira delas, pela unidade e diversidade na sua composição.
Ela é uma só, as escrituras ela tem diversidade na sua composição? Tem, mas sem se perder qualquer contradição. Ela não tem contradição. As escrituras sagradas não se contradizem. Cerca de 40 escritores, durante um período de mais ou menos 1600 anos, escreveram as escrituras sagradas, né? E ela continua sendo uma só, na diversidade desse tempo e dos seus escritores, mas ela não cai em contradição. Isso prova sua inspiração. Segunda coisa que prova a inspiração é a observação do cumprimento das profecias. As escrituras trazem as profecias e mostram os seus cumprimentos, o seu cumprimento também. Terceira questão, pela transformação do caráter dos convertidos, ou daqueles que leem e entendem a palavra de Deus, ou ouvem e entendem a palavra de Deus, no sentido da iluminação do Espírito Santo. E isso traz o quê? Uma mudança na sua vida de forma radical. Mudança essa que deve ser o quê? Uma mudança comum a todos os cristãos. Deveria pelo menos ser comum a todos os cristãos. E por último, pelo testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo vai testemunhar isso em nossos corações também. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16 vai tratar desse assunto. Depois vocês podem abrir o texto e estar fazendo essa leitura. Terceiro lugar, a autoridade das Escrituras. Já falamos um pouco sobre isso, mas a Bíblia é infalível quanto à sua doutrina. E também ela é suficiente quanto ao seu propósito. A doutrina das Escrituras Sagradas não falham. Ela é infalível. E o seu propósito é o quê? Conduzir o homem à salvação. Toda a Escritura Sagrada tem esse propósito, desde Gênesis até o Apocalipse. Portanto, por ser um livro infalível, um livro completo e tem o seu propósito estabelecido, as Escrituras Sagradas não necessitam de acréscimo ou de outros livros para acompanhar como complemento da sua mensagem, e nem de nenhum tipo de dogma humano posterior àquilo que as Escrituras trazem para as nossas vidas. Ela é única, infalível e somente ela. Ela é inerrante em todos os sentidos. Não precisa de acréscimo, não precisa de livro. Hoje nós vemos muitos escritos trazendo o quê? Ensinamento das Escrituras Sagradas. Mas quero dizer uma coisa que nós precisamos compreender nas nossas vidas. As Escrituras traduzem por si só. Os escritos podem até ajudar, mas os escritos não são as Escrituras Sagradas. Os autores podem até escrever comentários sobre as Escrituras Sagradas, mas esses comentários não traduzem as Escrituras Sagradas como acréscimo. Não tem como nós trabalharmos dessa forma. Hoje a gente vê muita briga teológica em relação às Escrituras Sagradas, que deveriam voltar para a própria Escritura Sagrada, esquecendo que os desejos dos seus autores teológicos nesse sentido. Por quê? Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17. As Escrituras Sagradas é útil, ela, simplesmente, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Só ela, e nada mais do que ela, é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. Nenhum pensamento coach, nenhum pensamento teológico diverso tem essa capacidade que as Escrituras têm. Nós não podemos olhar para questões humanas atuais e trazer isso como referência para nós, somente as Escrituras. E ainda Timóteo continua dizendo, ela nos torna habilitados para toda boa obra. Quem nos habilita? As Escrituras Sagradas. Somente ela para toda a boa obra. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, em relação às Escrituras Sagradas. Lembrando então o quê? Que as Escrituras Sagradas, ela
é composta de 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Né? Ela tem uma divisão que nós seguimos clássica, vinda da Bíblia egípcia. Ela é inspirada por Deus no sentido de seu conteúdo ser soprada por Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo para que os escritores, cerca de 40 deles, pudessem escrever as escrituras, né? Não deixando de lado as suas personalidades, o seu estilo de vida, a sua cultura e o seu tempo. Ela só tem um autor, e esse autor é somente Deus. Né? As escrituras sagradas para nós, né? Quando falamos em inspiração, ela traz a revelação de Deus, ela traz a inspiração do Espírito Santo, ela traz também a iluminação do Espírito Santo. Né? Nós podemos provar a inspiração da Bíblia, por quê? Porque ela é única, ela tem diversidade na sua composição, mas ela não se contradiz, ela é inerrante. Né? Nenhuma observação nenhuma observação além do que está nela nós podemos aceitar. Também ela tem o quê? Ela tem o cumprimento de toda a sua profecia colocada nela. Tudo que Deus falou há de se cumprir. Né? Ela também tem o poder de transformar o caráter dos convertidos, né, numa expressão de vida nova. Né? E ela traz o testemunho interno do Espírito Santo agindo em nós. Né? A autoridade das Escrituras está na sua infalibilidade, né? Está na sua doutrina e suficiência, no seu propósito de conduzir o homem para a salvação. Nela não há acréscimo, né? Nela não precisa de outros livros para acompanhá-la, nem de outros dogmas humanos, somente ela. Isso que nós precisamos entender em relação às Escrituras Sagradas. Né? Essa é a visão reformada, essa é a visão presbiteriana também. Uma tarefinha para vocês, né, na casa de vocês, leiam o Evangelho de João, capítulo 14 até o capítulo 16, separe as referências que Jesus faz sobre a obediência aos mandamentos de Deus e a relação dessa obediência aos mandamentos de Deus na comunhão com Ele. E qual é a conclusão que você pode tirar nesse sentido? Né? Isso é algo pessoal, particular para você fazer na sua vida. Agora, se você tiver em mais pessoas juntos, né, podem até conversar sobre esse quesito. Né? Faça isso como uma tarefa e você vai ver ali como as Escrituras Sagradas são importantes para as nossas vidas. Espero que tenham compreendido. Né? Esse texto está no nosso site, né, revsaulo.com.br, que você pode chegar lá e ler de novo. Né? Vai estar também o link desse vídeo, se quiser retornar a ele. Os outros já estão lá, né? Se quiser rever novamente. Lembrando, aqueles que querem ser membros da nossa igreja, que querem passar pelo conselho para se tornar ou efetivar membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, continuem escrevendo seu nome embaixo de cada vídeo estudado e lido, porque quando nos reunirmos como conselho, nós vamos analisar quais são as pessoas que de fato fizeram, né, essas lições ou estiveram nessa classe de catecúmenos que hoje ainda se faz online. Que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem nós estaremos com a lição de número 5, onde nós queremos falar um pouco sobre Deus como nosso Pai. Né? Espero você novamente, né, e que possamos estar cada dia mais crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, né, e continue tendo uma excelente semana na presença do Senhor.